Meu nome é Iago e o nosso trabalho tem como tema a NBA, que é a maior liga de basquete do mundo. E nós escolhemos esse tema justamente por ser uma liga na qual há muita análise de dados, sejam eles dados de jogos, jogadores ou times. E por isso pensamos que é um tema interessante para mapear para um modelo entidade de relacionamento e fazer consultas SQL. Nosso modelo gira em torno de quatro entidades principais, sendo elas o jogador, a partida, o time e as estatísticas do time, e três relacionamentos, que são jogador joga em time, time contém estatísticas de time e a partida do jogador. Esses relacionamentos têm essas cardinalidades, que são um time contém N estatísticas, porque as estatísticas são de cada temporada, então, como tem várias temporadas, o time contém N estatísticas, e sempre uma estatística é sobre um time apenas. Vários jogadores jogam em um time e apenas um time, e vários jogadores jogam várias partidas, e várias partidas são jogadas por vários jogadores. O jogador tem como chave primária o seu ID, e guarda também o nome do jogador, e uma chave estrangeira para o time ao qual esse jogador joga. O time tem como chave primária o ID, possui um conjunto de informações sobre o time, como o ano de fundação, o ano de entrada na liga, o treinador e entre outras, e um atributo multivalorado dono, já que um time pode ter mais de um dono. As estatísticas do time guardam estatísticas como vitórias, derrotas, recorde como mandante, entre outras, para cada temporada de um único time. E por isso tem como chave o ID do time. E a partida tem como chave primária o seu ID e guarda informações de rebotes e assistências totais dos times mandantes e visitantes, a temporada e a data da partida, os IDs dos times que participaram da partida também. E por último, o relacionamento M por N entre partida e jogador, que guarda diversas informações e estatísticas de um jogador numa certa partida, como cestas de 3 pontos tentadas e marcadas, rebotes, bloqueios, entre outros. Bom, meu nome é Enzo Pinheiro e aqui foi feito um mapeamento para as representações dos tipos de entidade e dos seguintes relacionamentos. Primeiramente, aqui nós temos um mapeamento otimizado N por 1, em que foi adicionada a chave de time ao jogador. E além disso, temos uma representação com o atributo multivalorado, em que dono é esse atributo multivalorado pertencente a time. Assim, essas restrições mostradas são as que são possíveis de ser obtidas, em que, por exemplo, deve haver um bloqueio na remoção de time, visto que o jogador não pode ficar sem time. Já aqui, utilizamos uma entidade fraca entre time e as estatísticas do time, com a seguinte restrição de propagação, em que caso o time seja removido, não faz sentido manter as estatísticas do time. E, por fim, como temos um relacionamento de N por N, foi criada essa representação com a criação de partida-jogador com remoção por propagação em ambos os casos. Olá, meu nome é Lucas e agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas consultas que nós fizemos no nosso banco de dados e fazer uma pequena comparação entre elas. A primeira consulta ela foi uma seleção seguida de uma projeção na tabela de jogador. A gente selecionou aqui os jogadores que possuem o nome James em seu nome. No primeiro caso aqui a gente fez de uma forma normal, como se pode ver aí, né, o texto em SQL. A gente obteve um tempo médio de 0,21 segundos. E para variar um pouquinho essa consulta, a gente utilizou um tipo de estrutura chamada índice do SQL. O índice ele vai armazenar as chaves para a nossa coluna nome da tabela jogadores aqui no nosso caso. Com isso, a gente consegue acessar aqui, né, as linhas da nossa tabela de forma mais eficaz e rápida. Com isso, a gente conseguiu abaixar o nosso tempo aqui de execução médio da consulta para 0,13 segundos. Pulando para a segunda consulta, a gente mostrou, né, o apelido, cidade e o nome das cidades concatenado com o apelido dos times que são originais de Los Angeles. Nessa consulta aqui também a gente dividiu em dois casos, assim como na consulta 1.
Na consulta 1, a gente utilizou, né, o tipo índice. Aqui também a gente vai fazer isso. Em um caso a gente vai utilizar e no outro não. No caso que nós não utilizamos o tipo índice, a gente obteve um tempo de 0,23 segundos. Mas já no caso que a gente utilizou essa estrutura, a gente obteve uma melhora no tempo, caindo para 0,20 segundos. Pulando para a terceira aqui, consulta. A gente selecionou por apelido vitórias e derrotas os times que durante toda a temporada tiveram mais vitórias do que derrotas. Nessa consulta a gente dividiu em dois casos. Em um tipo a gente utilizou um tipo de junção natural e no outro não. Na consulta que a gente não utilizou a junção, a gente obteve um tempo médio de 0,15 segundos. E já no caso que a gente utilizou a junção natural, a gente obteve um tempo médio de 0,17 segundos. Observa-se aí, né, que a junção, pelo menos nessa consulta aqui, deixou ela um pouco menos eficaz. Pulando para aqui, para a quarta consulta, a gente selecionou os times e a data da partida, onde é esse jogo, né, essa partida, o vencedor teve apenas um ponto a mais do que o seu adversário. Assim como na consulta 3 a gente dividiu em um tipo utilizando a junção e no outro não. A gente obteve isso aí, essa tabela de 52 linhas, mas a gente teve que encurtar para caber aqui no nosso relatório. O tempo médio de execução sem utilizar a junção foi de 0,16 segundos e já utilizando a junção foi de 0,23 segundos, mostrando aí, né, nas nossas duas consultas, a junção ela demanda um pouco mais de tempo. Nessa quinta consulta aqui, a gente selecionou as abreviações dos times que possuem o jogador Stephen Curry. Assim como nas últimas duas consultas, a gente dividiu também em uma consulta que utiliza junção e na outra não. E como se pode ver aqui, a gente, sem utilizar o tipo de junção, a gente obteve um tempo de 0,16 segundos, em média, e utilizando a gente sobe esse tempo para quase 0,2 segundos, mostrando aqui também que a junção vem sempre demandando um pouco mais de tempo. Meu nome é Velar e eu vou apresentar o restante das consultas feitas no banco de dados. Consulta número 6. Seleciona os jogadores dos times mandantes que marcaram mais de 45 pontos em alguma partida. A primeira implementação, ela não utilizou consultas alinhadas, enquanto a segunda utilizou uma consulta alinhada. O resultado de ambas das consultas foi esse. A média de tempos da primeira consulta foi ligeiramente menor do que a segunda, o que deixa claro que a implementação de consulta alinhada não foi vantajosa em termos de tempo. Okay. Consulta número 7. Selecione os jogadores dos times e o nome do time que possui um percentual de vitória maior que 75%. Primeira consulta utilizou a função join para realizar a junção das duas tabelas, enquanto a segunda implementação realizou a junção através do where. Resultado de ambas as consultas foi esse. A média de tempos de ambas as consultas foi praticamente igual, foi muito próxima. Então, não foi muito notável a diferença de tempo entre o join e a junção feita pelo where. Consulta número 8. Selecione os jogadores e os pontos de cada um que jogou alguma partida no dia 7 de outubro de 2019 e marcou mais de 15 pontos. A primeira implementação foi feita utilizando o Natural Join, já a segunda, a junção foi feita pelo where. O resultado de ambas as consultas foi esse. E os tempos da segunda consulta foram marginalmente melhores do que o da primeira. Dá para concluir, através disso, que a utilização da junção pelo where foi ligeiramente melhor do que a utilização do Natural Join. Então pode-se concluir que
a remoção do Natural Join traz algum benefício em termos de tempo. Consulta número 9. Seleciona a abreviação dos times que possuem um número de derrotas maior do que a média. A primeira implementação da consulta utilizou o join para realizar a junção, enquanto a segunda implementação utilizou o where. O resultado da segunda consulta foi um pouco melhor do que o da primeira. Novamente, essa diferença de performance pode ser atribuída à remoção do join, que gerou um tempo de execução um pouco mais rápido. Consulta número 10. Seleciona os jogadores que realizaram mais de 7 bloqueios em alguma partida e ordena-os por número de partidas nas quais obtiveram mais de 7 bloqueios. De novo, a primeira implementação utilizou o Natural Join, enquanto a segunda, a junção foi realizada pela função where. E a segunda foi um pouco mais eficiente do que a primeira. Novamente, foi a remoção do Natural Join para realizar a junção das duas tabelas ocasionou uma melhora da performance, do tempo de execução.